passada eu falei sobre o julgamento de Pôncio Pilatos, mas nós não terminamos. Então nós vamos continuar falando do julgamento de Pôncio Pilatos agora. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não achei nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui, vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-vos vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: não, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer, pois, que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Até aí. Amém. Vamos voltar para o capítulo 18, a partir do verso 38. Então, aí no verso 38, nós vemos Pilatos, como ele faz diversas vezes, ele enfatiza: não acho nele crime algum. Ele fala isso na nossa leitura aqui várias vezes: não acho nele crime algum. Então nós temos a ênfase que Pôncio Pilatos, que julgou Jesus, não viu motivos para Jesus ser condenado. O próprio julgamento envolveu também Herodes. O outro evangelhos deixam isso mais claro. O próprio Herodes não conseguiu encontrar razão para condenar Jesus, e isso muitas vezes pode nos levar e leva a muitos a ter uma visão um pouco misericordiosa com Pilatos,
Pilatos parece uma pessoa que, será que ele realmente é culpado? Será que ele não foi forçado aquilo? Será que ele não estava se esforçando para fazer o máximo possível? Será que Pilatos não é inocente? Existem alguns nos dias de hoje, inclusive eu tenho visto alguns falar sobre isso na internet, que eles colocam da seguinte maneira: Jesus Cristo foi crucificado pelos líderes religiosos, os incrédulos, os ímpios, os bêbados, as prostitutas. Estes não foram os que crucificaram Jesus. Será que então isso não mostra que é melhor ser um bêbado sincero ou um ímpio do que ser um religioso que crucificou Jesus? Vocês vão ver muita gente falar isso por aí. Muita gente. Você está na igreja, mas foi o povo religioso que crucificou Jesus. Na verdade, o verso 38 até o 40 mostra que isso é falso. Porque Jesus aqui, ele não foi crucificado somente por culpa dos líderes religiosos. Embora Jesus tenha sido crucificado por incitação deles, eles que foram lá prender Jesus, eles que foram lá, inclusive, julgaram Jesus antes, eles não teriam conseguido crucificar Jesus se não tivesse o apoio popular de todo o povo. Porque Pilatos realmente não estava querendo crucificar Jesus, e por isso ele perguntou para a multidão. Vocês vão ver nos 4 evangelhos, Pilatos pergunta para a multidão: olha, tem um bandido aqui, Barrabás. Vocês não querem que eu solte Barrabás, não? Por que Pilatos apelou para a multidão? Se vocês começarem a entrar na mente de Pilatos aqui nesse texto, vocês vão ver que Pilatos é um homem muito movido à pressão. E ele quis fazer pressão sobre os sacerdotes. Ele quis perguntar para a multidão. E vocês vão ver que, se vocês lerem o Evangelho, os sacerdotes já eram homens pressionados em várias vezes. Vocês vão ler no Evangelho que eles dizem aqui, assim, não vamos prender Jesus agora, porque a gente não sabe o que essa multidão que está aqui vai fazer. Eles tinham medo da multidão. Eles precisavam incitar a multidão. Eles não queriam fazer nada que não tivesse apoio popular. Então aqui nós vemos no grito que solta Barrabás, nós vemos claramente que Jesus foi sim morto por culpa de líderes religiosos, mas na verdade por culpa de toda a classe de pessoas. Também pelos líderes religiosos, mas também pela multidão que não eram líderes religiosos. E nessa multidão, como diz, por exemplo, o Salmo 69, nós vamos encontrar bêbados zombando de Jesus. Nós vamos encontrar ímpios zombando de Jesus. Então a ideia aqui da multidão pedindo que Jesus seja crucificado, que solta Barrabás, é que Jesus foi crucificado por culpa de todas as classes de pessoas. Não existe uma classe de pessoas que possa dizer: eu não tenho culpa pela morte de Jesus. Não foram só os sacerdotes que foram isentos e culpados. A multidão gritou: solta Barrabás. E se vocês pararem para pensar, os sacerdotes como esses, os falsos mestres que eram esses sacerdotes, os falsos profetas, muitas vezes a gente fala: esses falsos mestres, esses falsos profetas, realmente tem que rejeitar. Mas eles não seriam falsos mestres se eles não tivessem falsos discípulos. Eles não seriam falsos mestres se eles não tivessem apoio popular. Não existiria
Vaticano, se não houvesse milhões de pessoas ao redor do mundo apoiando eles, enviando dinheiro. E muitos desses são ímpios, bêbados, pessoas mundanas, secularizadas, mas que apoiam aquele sistema. Então, meus irmãos, sempre que você ouve na Bíblia sobre líderes ruins, não precisa ser na área religiosa, em qualquer área em que tem líderes corrompidos, só existe líder corrompido porque tem uma multidão corrompida que os apoia, que dá ibope, como dizem, né? Dá ibope para aquilo, apoia aquilo. E nós temos aqui Pôncio Pilatos, e a pergunta que eu faço é: será que Pôncio Pilatos também compartilhou dessa culpa? Nós vamos ver que essa passagem aqui, essa narrativa, ela nos ensina a importância bíblica do julgamento. Uma das principais passagens na Bíblia a nos ensinar sobre julgar. Vamos ver o que Jesus falou sobre julgar. No Evangelho de João, vocês estão em João já, capítulo 7. Volta aí para o capítulo 7. Verso 24. Vamos ver o que Jesus ensina sobre julgar. Ele dá uma ordem que é assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então aqui o Senhor Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e a nós. A ordem é o dever de julgar. Então todos nós temos o dever de julgar, mas nós somos proibidos de julgar segundo a aparência. E nós somos obrigados a julgar segundo a reta justiça. Olhei para você aqui, eu acho que você tem cara de bandido. Como assim? Olhei para você, julgar segundo a aparência. Julgar segundo a reta justiça é um dever imposto não só por Jesus Cristo no Evangelho de João, mas é imposto em toda a Bíblia. Há muitas passagens na Bíblia que ensinam a julgar corretamente. O que significa julgar? Julgar é quando você... Existem duas circunstâncias principais de julgamento na Bíblia, parecido, mas são circunstâncias diferentes. Em primeiro lugar, tem o julgamento particular. O que é o julgamento particular na Bíblia? É quando você julga em sua vida particular, no dia a dia, e chega a conclusões e posicionamentos sobre diversas pessoas e situações que você enfrenta. Então, no seu dia a dia, você tem que fazer análise e avaliações sobre as pessoas com quem você convive ou com quem você entra em contato e sobre as situações que você vive. Será que fazer isso está correto? Será que fazer isso está errado? Será que conviver com essa pessoa é bom? Será que eu devo me afastar dela? Nos dias de hoje, muitas pessoas têm uma visão negativa da palavra julgar. Elas acham que julgar é sempre, em todo momento, errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca diz que julgar por si só é errado. Na verdade, como nós lemos aqui, a Bíblia manda julgar, porém, qual é o porém? Segundo a reta justiça. E eu vou dizer mais. Se você não julgar corretamente, você vai estar quebrando diversos mandamentos de Deus. Não julgar corretamente faz com que você quebre, viole diversos mandamentos de Deus e se torne um homem pecador, ímpio. Julgar corretamente é um preceito positivo do 9º mandamento. A gente vai analisar isso em Pôncio Pilatos, mas é um preceito positivo do 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento?
não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Vocês lembram que sempre que a Bíblia proíbe algo, é porque a Bíblia está defendendo um princípio positivo. Então, quando a Bíblia diz, não matarás, não cometa homicídio, não cometa assassinato, esse não é uma proibição negativa. Mas essa proibição existe para proteger um princípio, que é o princípio da vida. Logo, o 9º mandamento, ao proibir o assassinato, prescreve que nós sejamos defensores da vida. Você quer ver um exemplo que Jesus enfatiza isso na famosa parábola do bom samaritano? É contado na parábola do bom samaritano que tinha um cara que ele foi assaltado e bateram nele, espancaram ele ficou semi-morto, quase morto, prestes a morrer. Aí passou um sacerdote, viu aquele cara, olhou, passou reto. Passou o levita, olhou, não fez nada. Aí passou um samaritano, o samaritano ajudou aquele homem e salvou a vida dele, ele não morreu. Ou seja, positivamente, ele defendeu a vida daquele homem. Ele não falou assim, não fui eu quem espancou ele, então eu não tenho nada a ver com isso, eu vou passar reto. O 6º mandamento, ao nos proibir de matar, está exigindo que nós venhamos positivamente defender a vida onde quer que a vida precisa ser defendida. Então você está vendo alguém aqui, está quase morto. Se você não chamar a ambulância, você é culpado pela morte dele. Você é obrigado a fazer tudo o que está ao seu alcance para salvar a vida dele, se tiver ao seu alcance. Eu vi alguém aqui acidentado. Eu vou olhar e eu vou porque eu estou atrasado para o emprego. Você é um homicida. E você será julgado como homicida no juízo final. Não precisa você ir lá fazer. É porque você poderia fazer algo para impedir aquela morte e não fez. Ligar para a ambulância. Tem alguém ferido aqui. Então, essa é a ideia do 9º mandamento. No 9º mandamento, se ele está proibindo de dar falso testemunho, qual é o princípio que está sendo tutelado, que está sendo defendido? É o princípio da verdade. Então, o 9º mandamento, ao proibir o falso testemunho, estabelece a obrigação de se esforçar para chegar à verdade. Não é suficiente que você, eu não menti. Mas não mentiu em que sentido? Porque você pode não falar nada, mas negligenciar a verdade de outras maneiras sem abrir a tua boca. O que também, em última análise, é um atentado contra a verdade e, portanto, constitui falso testemunho. Por exemplo, se tem alguém aqui sendo acusado erradamente, você pegou aquilo, você roubou, eu vi que não foi ele, mas eu deixo ele ser acusado. Eu não abri minha boca, mas eu atentei contra a verdade se eu não o defender. Então, o julgamento na Bíblia é isso. Julgar na Bíblia quer dizer julgar segundo a sua reta justiça, João 7, quer dizer que você tem o dever positivo de se esforçar para chegar a conclusões sobre as pessoas e sobre as situações que condizem com a verdade. E, portanto, que é pecado ser negligente para com a verdade, chegando a conclusões falsas por sua negligência. Então, o princípio do 9º mandamento é esse. Se você tem meios de alcançar uma verdade, de chegar a uma informação sobre uma pessoa, e você negligencia isso,
você está atentando contra a verdade. Então, meus irmãos, todos os mandamentos exigem de nós que sejamos proativos. Os mandamentos não podem ser obedecidos no automático. No só eu não fiz. O que eu fiz? O que nós fizemos para defender a verdade? É proativo, você tem que se esforçar em busca da verdade e se posicionar de acordo com ela. De acordo com ela. Então vamos voltar a pensar nesses termos sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, além de não ser inocente, ele é um exemplo de mau julgamento, de omissão, e, portanto, ele é o exemplo de um homem desprezível. O pecado de Pôncio Pilatos não é um pecado de um ignorante que não tem como saber o que está acontecendo, mas é um pecado de um homem que sabe exatamente o que está acontecendo, mas opta por tomar a saída mais fácil, fazendo de conta que ele não tem nada a ver com isso. Pôncio Pilatos, portanto, foi um homem desprezível, ridículo, um homem que foi hoje e está hoje lançado no inferno por tamanha vergonha de não julgar justamente. Não pensem, meus irmãos, que a culpa dele era pequena. A culpa dele era muito grande, porque ele não estava em ignorância, mas pelo contrário, ele sabia exatamente que Jesus era inocente. E jogar para o outro na Bíblia não tira a culpa, porque nós temos o dever positivo de defender a verdade. Vamos ver isso. Por exemplo, abra em Mateus capítulo 27. Vamos ver duas coisas aí importantíssimas. Mateus 27. Antes de ler, eu quero resumir assim: como que Pôncio Pilatos tinha como saber que Jesus era inocente? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele sabia. E ele mesmo diz várias vezes. Ele mesmo diz: eu não encontrei nele crime algum. Então, ele mesmo confessa que sabia. Mas como que ele tinha como saber? Em primeiro lugar, Jesus estava na Judéia pregando há 3 anos. Ele estava ali pregando há 3 anos. E ele governava aquela região. Então, obviamente, ele sabia que Jesus estava pregando naquela região e fazendo todas aquelas coisas. É óbvio. Até o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que se converteu, tem gente que acha que ele conheceu Jesus ali. É óbvio que não. Jesus estava 3 anos pregando, realizando milagres grandiosíssimos. Todo mundo sabia de Jesus. Então, esse fato por si só estabelece que Pôncio Pilatos tinha o dever e a obrigação de se informar melhor sobre Jesus. O fato de Jesus estar pregando ali 3 anos, em todo lugar onde ele governava, realizando todos esses milagres, todo mundo falando dele, o fato de ele não se esforçar para se informar melhor, já constitui pecado. Se Deus está fazendo algo óbvio, visível, e você não se informa, é pecado. Não teve outros que se informaram? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, tem um centurião romano. Era romano também, igual Pôncio Pilatos. E ele foi lá e pediu um milagre para Jesus. E Jesus falou: não vim Israel fé igual a sua. Então tinha outros romanos, inclusive do governo de Roma, que estavam se informando sobre Jesus e estavam se convertendo. Por que Pôncio Pilatos não fez isso? Porque ele era arrogante, soberbo. Mas continuando, Mateus capítulo 27, verso 18.
porque sabia que por inveja o havia entregado. Então olha só, Mateus explica que quando Pilatos foi perguntar: vocês querem Barrabás ou Jesus? Ele fez isso porque ele sabia que por inveja havia entregado. Então olha só, além de Jesus ser inocente, ele sabe que é um inocente sendo perseguido por inveja. Ele não faz o que ele tem que fazer para impedir. Ele sabe que é por inveja. E tem mais. Verso 18 e 19. Quer dizer, verso 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por ele. Olha só, a mulher de Pilatos teve um sonho de caráter espiritual, onde ela percebeu no sonho espiritual, não um sonho comum aqui, é um sonho espiritual. Nesse sonho espiritual, ela percebeu que Jesus era inocente. Então, não só Pilatos tinha todos esses meios de saber que era inocente, ele sabia que era por inveja, mas Deus enviou um sinal para sua mulher. Não é nem outra pessoa, para sua mulher. Ela passou a noite sofrendo no sonho por causa de Jesus e disse: esse homem é inocente. Eu tive um sonho sobre isso. Então você vê que Pilatos tinha uma nuvem, na verdade, de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Então nós vemos no julgamento de Pôncio Pilatos que é um pecado saber que alguém é inocente e negligenciar a necessidade de se esforçar para defendê-la. Vamos ver algumas passagens que falam sobre isso. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9. Ele diz assim, ó: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Olha só o verso 8. Abre a tua boca a favor do mudo. Qual é a ideia do mudo? O que quer dizer mudo aí? Mudo é o que alguém que não sabe, não consegue falar. Ou seja, abre a boca a favor do mudo, quer dizer, defenda quem não tem como se defender. Fale por quem não tem como falar. Você está vendo a ênfase aqui em pessoas que não conseguem defender a si mesmos. Ou seja, não defenda a justiça só quando for alguém que é lucro para você defender. Vou defender esse cara aqui porque se eu defender ele tem posses, ele tem isso, ele vai me favorecer. Não, abre a boca para defender até aqueles que não têm com que retribuir. Porque aí o Pai do céu retribui você. Como Jesus disse no Sermão do Monte. Julga retamente. A palavra julga aí é errado? Mas é errado o quê? Julgar pela aparência, injustamente. Julga retamente. Êxodo capítulo 23. Êxodo 23. Vamos ler do versos 1 a 3. Não admitirás falso boato. Ó, proibição. Não admitirás falso boato. Não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito.
Olha só, não admitirás o falso boato, impõe uma obrigação não somente quem lança fofoca, mas quem ouve. Não admitirás falso boato, não está falando com quem está falando, está falando com quem está ouvindo. Em muitas situações a gente vê o seguinte: por que você falou aquilo contra tal pessoa? Mas não foi eu quem disse, foi outra pessoa quem me disse. Muitas pessoas se defendem assim. Elas dizem que eles não foram a origem daquela fofoca, elas só repassaram. Então deixa eu te dar, elas só ouviram e comentaram com outra pessoa. Veja aqui, meu irmão, quando você ouve um boato, uma fofoca, você tem a obrigação de tomar cuidado com o que você está aceitando sem prova, sem evidência. É um pecado se tornar um transmissor de falso boato, porque nós não temos cuidado de julgar se aquilo está correto ou não. Então saiba que diante de Deus, não admitirás o falso boato. Então se alguém traz uma informação para você, pode ser verídica, pode ser falsa, você tem que se mostrar solidário. Se a pessoa está te falando algo, se mostra solidário para ouvir. Agora, você percebeu que aquilo é fofoca, encerra. Você percebeu que calúnia, boato, mentira, toma cuidado com ouvir. E no verso 2, não seguirás a multidão. Então você vê que tudo que está aí proibindo foi o que Pôncio Pilatos fez. Ele admitiu falsos boatos e ele seguiu a pressão da multidão. Só porque todo mundo fala que é assim, não seguirás a multidão, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria. O verso que foi violado para Jesus ser crucificado. Então, uma das formas de julgar incorretamente é quando você julga só porque tem muita gente falando. Não adianta se apoiar nisso, outro falou, outros estão falando, que Deus não aceita essas justificativas. Isso é julgar segundo a aparência e não segundo a reta justiça. E tem outra passagem interessante também. Se vocês forem em Deuteronômio 1, Deuteronômio 1,16. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Até aí. Então tem uma parte muito importante aí, não temereis a face de alguém. Por que ele diz não temerei a face de ninguém? Porque quando você vai se posicionar, você pode ficar com medo de se posicionar, porque você sabe que aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas não vão gostar daquela posição. Então tem alguém sofrendo uma injustiça, você não fala nada, porque você teme a face. Ou como a gente diz aí, tem medo de cara feia. Então aqui ele está ensinando, não pode ter medo de cara feia, nem se for a cara feia da multidão. Então lá no julgamento de Jesus com os Pilatos, como é que eles conseguiram convencer Pôncio Pilatos a julgar, condenar Jesus? Ele falou assim, se você não condenar ele, você não é amigo de César. Você vai ter que se ver com César, Pilatos. Ou seja, eles
trabalharam no medo de Pilatos. O medo de não se posicionar, porque aquilo traria uma consequência ruim. Então saiba que se você mente ou se você não defende a verdade por medo, você está igual Pôncio Pilatos. Você está igual Pôncio Pilatos. Um homem e uma mulher cristã não tem que temer a face de ninguém. Jesus falou: não temei aquele que mata o corpo. Tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Você tem que temer a Deus e fazer a vontade de Deus, defender a verdade, não temer aos homens. O que os homens podem fazer com a gente diante de Deus? Então, o temor da face do homem é um dos fatores que corrompeu Pilatos e que corrompe o bom juízo. Mas essa ideia de que nós devemos julgar corretamente e defender a verdade, até em circunstâncias questionáveis ou perigosas, ela é muito enfatizada em várias passagens do Novo Testamento que falam sobre perseguição. Eu quero mostrar algumas de vocês. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 3. Isso vai nos colocar diretamente na situação de Pilatos e Jesus. Mas Hebreus capítulo 13, verso 3. Ele diz assim, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados como sendo vós também no corpo. Preste atenção, é uma ordem. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós também no corpo. Esses presos aí não eram presos, ele não está falando de presos por crimes, como hoje em dia, matou, vai preso, roubou, vai preso. Ele está falando aqui dos cristãos perseguidos, aqueles cristãos no contexto do Império Romano que eram perseguidos e colocados na prisão pela sua fé. Então, se eles estavam sendo perseguidos e colocados na prisão por sua fé, qual seria a grande tentação? Você não defendê-lo, você não ir visitá-lo, você se esquecer dele. Por quê? Se ele foi preso pela sua fé, você corre risco de também. Então é aqui que ele está falando, lembrai-vos desses irmãos, não tenha vergonha de defendê-los, mas vocês estão vendo que essa defesa é numa situação arriscada, porque você podia acabar. Então veja que nem mesmo a situação arriscada anula a necessidade de defender os justos. E Paulo vai falar diretamente sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4. Olha só uma reclamação que Paulo vai trazer em 2 Timóteo capítulo 4, para vocês entenderem o contexto. Nesta passagem aí, Paulo estava preso em Roma. Ele estava preso numa cadeia em Roma. E ele vai dizer no 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 9. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer, procura vir ter comigo depressa, ou seja, Timóteo, vem logo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu,
na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Vamos analisar essa passagem aí. Paulo estava preso numa cadeia em Roma, e ele falava: Timóteo, vem aqui comigo, vem me ajudar, porque eu estou sozinho aqui, só está Lucas comigo. Então Lucas não estava preso, mas ele estava lá ajudando Paulo, visitando a cadeia. Depois Lucas vai acabar na cadeia também. Mas Lucas apoiava Paulo. E ele fala: vem Lucas, vem Marcos. Ele manda trazer Marcos também. Olha só que interessante. Você tem aí o nome de dois autores do Evangelho. Tem Lucas, Evangelho de Lucas, e tem Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Ele fala: vem Lucas e Marcos, porque eu estou sozinho, eu preciso de ajuda. Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Então, esse Alexandre Latueiro aí, nós não vamos entrar agora, mas é um cara que era oponente de Paulo e acusava Paulo, e ele era um judeu que acusou Paulo perante as autoridades, e Paulo manda tomar cuidado com ele, porque ele era perigoso. E aí Paulo vai fazer uma reclamação: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. O que é a primeira defesa dele? Que ele estava sendo julgado no Império Romano por subversão. Igual Jesus foi julgado, Paulo estava sendo julgado. E ele vai reclamar: no meu julgamento ninguém me defendeu. Ninguém apareceu lá para ser minha testemunha e dizer que eu estava sendo injustiçado. Todo mundo se omitiu. Isso aqui, na verdade, é indiretamente uma crítica à igreja de Roma, porque ele estava em Roma. Cadê os membros da igreja de Roma? Por que eles desampararam Paulo? Se você parar para pensar, é o mesmo que aconteceu com Jesus. Aonde estava Pedro e João lá para defender Jesus, quando ele era julgado? Então você vê que ele faz uma crítica àquela ideia do cristão sendo perseguido, e os outros muitas vezes não queriam defender, porque eles tinham medo de ser preso. Mas Paulo vai orar por ele, que isso não lhe seja imputado, ou seja, que Deus perdoe eles por esse pecado. Mas não deixa de ser pecado. Então, meus irmãos, se em situações como essa exigia a necessidade de julgar corretamente e de defender o certo, mesmo em meio à perseguição, o que você vai dizer quando você não defende o certo só porque você tem medo de cara feia? Só porque você tem preguiça de ir lá falar? Se no meio da perseguição os cristãos tinham que aparecer para defender Paulo, o que a gente vai dizer quando a gente não defende porque a gente é preguiçoso ou porque a gente tem medo de cara feia? Jesus disse em Mateus 25 que no juízo final, ele vai lembrar daqueles que não visitaram os seus irmãos na cadeia no meio da perseguição. Ele vai visitar aqueles. Jesus disse no juízo final, Mateus 25, não precisa abrir: eu estive na prisão e não me visitastes. O que era prisão ali? Não defendeu a igreja perseguida, não defendeu os cristãos, a justiça. Se não foi na prisão me visitar, quando eu precisei, quando meus irmãos estavam presos e precisaram de defesa. E para finalizar, julgar corretamente é necessário para praticar uma multidão de mandamentos corretamente. Não só o 9º mandamento, mas eu vou dar um exemplo aqui, 1 Coríntios capítulo 5.
verso 11. Primeiro Coríntios, capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, na Bíblia, nós não temos autorização para manter amizades íntimas ou próximas com qualquer tipo de pessoas. Porque se tem determinado grupo de pessoas que, se você andar com elas, você vai se corromper, então por que você está se corrompendo e andando com elas? E aqui ele fala, não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, ou seja, alguém que diz que é cristão, mas tem esse comportamento. Eu sou cristão, mas eu sou beberrão. Eu sou, como dizem por aí, bebe muita cachaça, bebe muita... Não vos associeis com eles, não tenha relação íntimas com esse tipo de pessoas. Pessoas avarentas. Como é que são pessoas avarentas? Você anda com ela, ela começa a injetar avareza no seu coração também, pelas coisas que ela fala. Veja, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Não seja íntimo desse tipo de pessoa. Para que você quer andar para cima e para baixo com alguém que é caluniador? Que vive caluniando as pessoas? Qual vai ser o efeito disso na sua vida? Agora preste atenção. Para você cumprir esse mandamento de não andar com esse tipo de pessoas, o que você precisa fazer em relação às pessoas? Você precisa julgar. Eu tenho que avaliar que tipo de pessoa é essa para saber se vai ser um bom companheiro para mim ou não. Eu vou examinar, essa pessoa tem esse perfil aqui. Quando eu estou com ela, eu percebo que ela fica caluniando. Eu percebo que ela trai as pessoas com facilidade. Eu percebo que há muita murmuração na boca dela, ingratidão, o tempo todo sendo ingrato. Logo, eu vou me afastar desta pessoa. Então, se você não tiver a capacidade de fazer uma análise crítica do com quem que você está convivendo, você não vai conseguir cumprir esses mandamentos. Que tipo de pessoa? Então, se você analisar o tempo inteiro para ser um justo, você tem que aprender a não julgar segundo a aparência e a julgar segundo a reta justiça. A olhar para os frutos, a examinar a conduta e tomar atitudes com base nisso. Eu gosto muito do que diz no livro dos Salmos, deixa eu ver aqui, Salmo 26, verso 4, não tenho me assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. O que você vai passar um tempão batendo papo com pessoas dissimuladas?
O que ela vai acrescentar? Na dissimulação, na falsidade dela? Nada. Então, voltando lá para João capítulo 19, nós vemos que Pôncio Pilatos, ele foi um homem omisso, porque não é suficiente você saber e querer jogar responsabilidade para o outro. Você tem que se posicionar. Você tem que fazer o que é certo. E aí eu quero mostrar para vocês que esses judeus aí, eles estavam tão imersos na mentira, que eles foram mudando a acusação de acordo com a circunstância. Presta atenção nisso. No verso 7, eles disseram que Jesus tinha que morrer por quê? Porque ele era filho de Deus, dizia ser filho de Deus. Mas aí eles viram que Pilatos não estava querendo julgar por isso, não estava querendo condenar por isso. Aí eles passaram a mexer com o orgulho de Pilatos, verso 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Por que eles foram para esse lado? Porque agora eles estão mexendo com algo que é importante para Pilatos. Então veja que o julgamento calunioso, ele não é preocupado com a posição consistente. Se vocês querem pegar uma mentira, uma posição baseada em falsidade, um dos fatores é procure se essa pessoa está consistente. Se uma pessoa fala assim: por que você se posiciona assim? A pessoa fala: é por isso. Aí você vai explicar aquilo. Ela já muda, está assim, ó. Então, porque ela não está interessada na verdade. Ela está interessada em defender aquela opinião. Primeiro ela decidiu que vai defender aquilo. Depois ela vai descobrir por quê. Nós vamos matar Jesus. Por quê? Não, primeiro a gente tem que saber que vai matar. Depois a gente arruma uma desculpa. É assim. O falso julgamento é assim. Não é um compromisso com isso me leva a essa conclusão. Mas eu já tenho aquilo que eu quero defender e agora eu vou ficar procurando, igual uma barata tonta, o que vai colar. Não colou esse daqui? Cola aquilo lá. E aí eles vão falar uma das coisas mais graves de toda a história humana. No verso 15, quando Pilatos pergunta: hei de crucificar o vosso rei? O que esses líderes respondem? Não temos rei, senão César. Ou seja, esses homens estão movidos de tal forma por ódio contra Jesus, que eles passam a declarar amores pelo imperador de Roma, que na verdade não gostava nada deles. Eles declaram amores pelo imperador de Roma. Veja aqui então que este é o momento do grande adultério de Israel. Porque vocês sabem que no Velho Testamento Israel, ela é chamada de noiva, uma mulher. Por exemplo, Jeremias 3, Deus fala: Israel me seguia no deserto como uma noiva. Jeremias 31, ele fala que ele noivou com Israel no deserto. E aqui essa mulher, ela vira para o Deus de Israel, é o Deus de Israel, em carne. Ela fala: esse que lá no Velho Testamento dizia que era o marido de Israel, o homem de Israel, Jeová em carne, ele não é o meu rei, ele não é o nosso marido, o nosso rei é César. Então, espiritualmente, isso aqui foi prostituição.
Israel aqui se mostrou uma grande meretriz, uma grande prostituta. Ela traiu Deus com o imperador de Roma e se jurou fidelidade a ele, rejeitando Jesus. É isso que o mau julgamento faz. O mau julgamento fez com que aquele Deus que tirou Israel da escravidão do Egito fosse rejeitado para se relacionar espiritualmente com o homem lá em Roma que não queria nada com eles. Olha que mau julgamento faz. O mau julgamento nos leva a tomar decisões e se posicionar de maneiras absurdas. Então, meus irmãos, meu aviso para vocês é: tenham discernimento. Aprendam a discernir o que é certo e o que é errado. Aprenda com que tipo de pessoa você tem que andar. Aprendam como se posicionar a favor da verdade, porque se vocês não fizerem isso, cuidado, porque vocês podem acabar rejeitando Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Bíblia diz que Tu amas o reto juízo. Tu és o Deus da justiça e Tu exiges de nós que sejamos justos também. Nos ajude a ter discernimento sobre como se posicionar, sobre como falar, sobre defender a verdade. Que nós não sejamos pessoas que se omitem para se entregar à mentira. Que nós não venhamos querer lavar as nossas mãos. Que nós não venhamos jogar a responsabilidade para a multidão, como gados que seguem cegamente. Que nós venhamos ser homens e mulheres de princípios, que se posicionam com firmeza, em vez de dar ouvido aos conselhos dos ímpios, em vez de dar ouvidos a maus conselheiros. Que nós venhamos ser justos e firmes, como foi justo e firme Jesus Cristo, que deu boa confissão perante Pôncio Pilatos. No nome de Cristo eu oro. Amém.